Ela entrou no hospital para uma cirurgia simples. Não era emergência. Não era grave. Era um procedimento de rotina que qualquer anestesista experiente faz dezenas de vezes por ano. Ela nunca mais acordou. Elaine Bromiley tinha 37 anos. Mãe de 2 filhos. Casada com um piloto de aviação comercial chamado Martin, saudável, ativa, sem histórico de complicações médicas. Em março de 2005, num hospital particular na Inglaterra, foi submetida a uma cirurgia eletiva simples no nariz e na garganta. Procedimento padrão. Equipe experiente. Ambiente controlado. O que aconteceu nos 45 minutos seguintes mudou a medicina mundial. A cirurgia começou sem problemas. A anestesia foi induzida normalmente. Elaine perdeu a consciência. A equipe se preparou para entubar, inserir o tubo na traqueia para garantir a respiração durante o procedimento. E então o tubo não passou. A anatomia da garganta de Elaine era ligeiramente diferente do esperado. Não era impossível de entubar, mas não estava cooperando naquele momento. Tentativa 1. Falhou. Tentativa 2. Falhou. O saturômetro começou a cair. O nível de oxigênio no sangue de Elaine despencando em tempo real na tela do monitor. Tentativa 3. Falhou. Nesse momento existia um protocolo claro. Quando a intubação falha 3 vezes e o paciente está desaturando, o protocolo internacional determina uma ação imediata e específica. Traqueostomia de emergência. Um procedimento simples. Rápido. Uma incisão pequena no pescoço que abre a via aérea diretamente salva a vida em minutos. O material estava disponível. Estava no carrinho de emergência a 2 metros da mesa cirúrgica. A equipe sabia o protocolo. E mesmo assim não fez. O que aconteceu nos minutos seguintes é o que torna esse caso único na história da medicina. Os médicos continuaram tentando entubar pela boca. Tentativa 4. Falhou. Tentativa 5. Falhou. O oxigênio de Elaine continuava caindo. O monitor gritando. O cérebro dela sendo privado de oxigênio por minutos que se tornaram uma eternidade. Por que não fizeram a traqueostomia? Essa pergunta ocupou investigadores, psicólogos e especialistas em segurança por anos depois. A resposta é perturbadora. Por que estavam focados demais no problema na frente deles para enxergar a solução do lado? Em situações de alta pressão, o cérebro humano entra num modo de tunelamento. Fixa num objetivo, entubar pela boca, e perde a capacidade de recuar, reavaliar e mudar de estratégia. Médicos experientes. Altamente treinados. Com anos de cirurgia. Paralisados pelo mesmo viés cognitivo que afeta qualquer ser humano sob pressão extrema. Houve uma pessoa na sala que viu o que precisava ser feito. Uma enfermeira. Ela pegou o kit de traqueostomia do carrinho. Colocou na mesa ao lado de Elaine. Em silêncio, sem confrontar a equipe, preparou o material para o procedimento. Fez isso 2 vezes. 2 vezes o kit foi afastado. Ela tentou verbalizar a situação. Tentou chamar atenção para o protocolo. Foi ignorada. A hierarquia médica, o ambiente de pressão, a dinâmica de poder numa sala cirúrgica, tudo conspirou contra a voz que tinha a resposta certa. Elaine ficou sem oxigênio por tempo suficiente para causar dano cerebral severo. Foi transferida para UTI em estado vegetativo. 13 dias depois morreu sem ter acordado. Martin Bromiley recebeu a notícia como qualquer marido receberia. Com devastação. Com raiva. Com aquela dor que não tem forma nem fundo. Mas Martin era piloto comercial. E pilotos de aviação conhecem melhor do que ninguém o que acontece quando erros humanos em situações de pressão não são investigados, documentados e corrigidos. Acidentes aéreos mataram milhares de pessoas até a aviação decidir que cada falha precisava ser estudada sem punição, sem julgamento, apenas com o objetivo de nunca repetir. Martin decidiu fazer o mesmo com a morte da esposa. Não processou os médicos. Não foi à mídia para destruir reputações. Não usou a tragédia para vingança. Pediu uma investigação completa e honesta. E quando o relatório chegou descrevendo em detalhes o que tinha acontecido na sala cirúrgica naquele dia, ele fez algo que ninguém esperava. Tornou público.
fundou uma organização chamada Clinical Human Factors Group. Começou a percorrer hospitais, faculdades de medicina e congressos médicos pelo mundo apresentando o caso da esposa como exemplo de como fatores humanos e dinâmicas de equipe matam pacientes. Não com raiva. Com determinação fria e metodológica. O impacto foi global. O caso de Elaine Bromiley tornou-se obrigatório em treinamentos de anestesiologia em dezenas de países. Protocolos foram reescritos. Simulações de crise passaram a incluir treinamento específico para o tunelamento cognitivo. A hierarquia rígida nas salas cirúrgicas começou a ser questionada formalmente. A pergunta que Martin Bromiley forçou a medicina a responder é incômoda e necessária. Se uma enfermeira via a solução e os médicos não viam, o problema não é de conhecimento. É de sistema. Um sistema onde a voz certa não consegue ser ouvida porque não tem o título certo é um sistema que mata. Eu penso nesse caso toda vez que entro numa sala cirúrgica. Toda vez que estou sob pressão e sinto o foco estreitando. Toda vez que alguém abaixo de mim na hierarquia tenta dizer algo e existe um impulso de seguir em frente sem ouvir. Porque eu poderia ser qualquer um dos médicos naquela sala. Treinados. Experientes. Bem intencionados. E completamente cegos para a solução que estava a 2 metros. A medicina salvou bilhões de vidas com protocolo, hierarquia e especialização. Essas coisas são necessárias e poderosas. Mas existe um lado sombrio nessa estrutura. Quando a hierarquia silencia a voz certa. Quando o protocolo vira prisão em vez de guia. Quando o especialista está tão dentro do problema que não consegue mais ver o que está fora. Elaine Bromiley morreu por uma cirurgia simples. Não por falta de competência. Não por falta de equipamento. Não por falta de protocolo. Por excesso de foco no problema errado. E por um sistema que não conseguiu ouvir quem tinha a resposta. Martin Bromiley ainda percorre o mundo contando essa história. Com a foto da esposa no bolso. Porque ele decidiu que se não podia trazer Elaine de volta, podia pelo menos garantir que a morte dela mudasse alguma coisa. E mudou. Quanto de nós teria a mesma grandeza? No próximo vídeo vou contar a história de uma doença que médicos do mundo inteiro erraram por décadas. Uma condição que afetava milhões de pessoas e era sistematicamente ignorada, minimizada e mal diagnosticada. Até que uma paciente decidiu lutar.